Deus é o Senhor da história. E o seu reino não tem fim. Amém? Deus é o Senhor da história, o seu reino não tem fim. Nós estamos na campanha de vencendo a oposição. Livro de Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Ou então acompanha aqui com a gente. Daniel, capítulo 10. Estou muito alegre com Jesus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos na tua casa, ministrando essa palavra que é tão maravilhosa, tão verdadeira, tão fiel, tão viva. A palavra de Deus é viva. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Olha só. A divisão que nem a ciência consegue alcançar. A ciência não consegue discernir onde está a alma, onde está o espírito, mas a palavra de Deus vai lá. Vai lá, ela penetra lá na divisão do que é a alma e do que é o espírito. Esse é o poder da palavra de Deus. Amém? Daniel capítulo 10. Acompanhe essa leitura comigo. Eu sei que a leitura é um pouquinho grande, mas nós precisamos, ler para fazer sentido, tá bom? Eu gostaria que a igreja, de novo, eu peço isso toda vez, gostaria que a igreja lesse junto comigo. Amém, igreja? Vocês vão ler junto comigo? Amém, de verdade? Ou é de mentira, igual meus alunos? Amém, de verdade, né, irmãos? Amém, vamos lá. Versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Obrigada, Fernanda. Quantas semanas chorando, irmãos? 3 semanas, 21 dias. Preste atenção nesses detalhes, porque é importante, tá bom? Não comi nada saboroso, não provei carne, nem vinho, tampouco usei alguma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, eu estava em pé à margem daquele grande rio, o Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo de Ufaz na cintura. O seu corpo era como crisólito e o seu rosto como um relâmpago. E os seus olhos eram como tochas acesas, e os seus braços e suas pernas como reflexo do bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tal pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu escutei o que ele dizia, e ao som da sua voz, caí desacordado, com o rosto em terra. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse: Daniel,
você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que vou dizer. Levante-se, pois eu fui enviado a você quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a ela. Vamos repetir, porque essa parte é muito, muito importante. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus. As suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta dela. Esse versículo fala muita coisa, amém? Fala muita coisa. Muita resposta de oração às vezes não vem porque nós não decidimos se dobrar e se humilhar diante do Senhor, né? A gente não se decide, tem entendimento da palavra, se humilhar. Continuação, até o 20, tá? Eu acho que até o 20. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Quantos dias de oração? Quantos dias de resistência? Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos dias que virão, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser com aparência humana tocou nos meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como pode este teu servo conversar contigo, meu Senhor? As minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser com aparência humana tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é um homem muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Então ele me disse: você sabe por que vim até você? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. O que esse anjo, esse ser falou? Tenho que voltar a lutar contra o príncipe da Pérsia. Lembra desse versículo também? E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Tem mais um aí? Tem 21? Mas antes lhe revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Aqui, para o capítulo 20, o capítulo 10, mas essa narrativa continua, tá? Essa narrativa é a mesma narrativa. O 10, o 11
o 12. Não dá para a gente ler muita coisa, muita coisa. Eu gostaria que a igreja se comprometesse de ler o restante da narrativa até o final. Amém? Até o 12, para vocês terem um pouquinho de dimensão. Vou passar um pouquinho para vocês, mas é bom que cada um leia e entenda essa narrativa de 3 capítulos. Na verdade, são 4 capítulos, desde o 9. Tá bom? Então vamos lá. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. O Senhor, abra a nossa mente, Pai. Fala ao nosso coração. Nos dê, Senhor, entendimento da Tua palavra. Essa palavra, Senhor, tão verdadeira. Toma, Senhor, todos os ouvintes em Tuas mãos, Pai. A Tua palavra, ela é viva e ela tem poder em si mesma, Pai. Que essa palavra atua em cada coração hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, esse livro de Daniel, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 6, são narrativas históricas, contando as histórias desde quando Jerusalém foi levada em cativeiro, para a Babilônia. Conta as histórias de Daniel, de 4 adolescentes, adolescentes para jovem, de 14 a 17 anos. Conta de como eles foram tirados. Esses meninos não eram qualquer pessoa, eles eram da família real, descendentes do rei Davi. Homens inteligentes. Nabucodonosor mandou buscar os mais sábios, os mais inteligentes, os doutores, Ele queria formar uma rede de sábios na Babilônia. Então ele trouxe os melhores. Então ele trouxe esses 4 meninos da realeza, meninos super inteligentes, super cultos, e levou como escravo, Daniel passou toda a sua vida, toda a vida dele, ele passou no cativeiro. Ele não voltou do cativeiro. Amém, irmãos? Ele morreu, passou de 90 anos e ele não voltou do cativeiro. Ele continuou no cativeiro. Porém, Daniel, o Senhor posicionou ele em cargos elevados do governo, nos reinos que se sucederam. Amém? Deu para entender um pouquinho? Daniel, a Bíblia diz que ele, no coração dele, ele se prontificou em não se contaminar com os manjares do rei, Ele era judeu, a alimentação judia era totalmente diferente das alimentações das nações pagãs, que comiam tudo que judeu não come, porco, bacon, essas coisas todas. Então, Daniel arriscou a sua vida, pedindo para que ele se abstesse desses manjares. Às vezes a gente entende, que às vezes a gente pensa que Satanás, ele está querendo te dar o pior, e não é. Satanás é muito inteligente e ele sabe muito bem que para ele tirar alguém da presença do Senhor, ele tenta fazer algo bom, Exemplo, se teu chamado, se teu chamado é ser um médico missionário, qual vai ser a oposição? Como Satanás vai querer impedir de você ser um médico missionário, te tirando emprego? Não, ele vai te oferecer uma porta muito boa. Amém? Vocês estão entendendo? Então ele vai te oferecer uma porta muito boa, no melhor hospital, com um salário bem alto. Assim como Nabucodonosor fez, era uma mesa real, ali para fazer com que aqueles meninos se encantassem com Babilônia. Amém, irmãos? Então, e esses meninos, a Bíblia diz que eles se mantiveram de pé. Amém? Vocês entenderam? A outra metade de Daniel, a gente vai correr porque a hora passa muito rápido. A outra metade do livro de Daniel, de 7 a 12, é uma parte profética e escatológica, tá bom? Com visões que não dá para entender. Algumas delas realmente não dá para entender. Muitos tentam entender e acaba caindo em alguns enganos. Inclusive o próprio Daniel, no capítulo 12, no final da narrativa toda, ele pede ao Senhor para entender a visão. E o Senhor falou, não, fecha e sela, não é para o seu tempo, Daniel. Vocês entenderam? Então nem Daniel pôde entender todo o que o Senhor revelou para ele,
Então, quem somos nós para tentar entender o que o Senhor não falou? Amém? Muitas coisas o Senhor não revelou. E está lá, lacrada, porque o Senhor falou, está fechada, lacrada para do tempo do fim. Daniel, vá, você vai dormir, vai descansar com os seus. No final dos tempos, você vai ressuscitar e vai ganhar a tua herança. Vai ganhar a tua recompensa. E não vai saber a revelação. Amém? Vocês estão entendendo? É assim, é por aí. Então, vamos lá, para poder a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Para depois eu fazer uma aplicação pessoal. E gostaria de finalizar com uma palavrinha falada pelo símbolo maior de resistência contra o povo de Deus, o rei Nabucodonosor. Amém? A Babilônia é o maior símbolo de resistência, de oposição ao povo de Deus. Sempre foi. E nós vamos finalizar com as palavras do rei Nabucodonosor. A maior potência de resistência contra o povo de Deus. Vai finalizar a nossa mensagem. Amém, irmãos? O que estava acontecendo aqui? Em poucas palavras, para a gente entender. No versículo 1 e 2. No 2, a Bíblia diz assim, ó. Naquela ocasião, né, Daniel, ele teve uma visão e ele entendeu a visão, e essa visão fez com que ele chorasse 3 semanas. Ele chorou 3 semanas, e aqui tem um conhecido jejum de Daniel, onde ele não comeu nada que fosse saboroso, ele não se vestiu com roupas espalhafatosas, ele não passou perfume, ele se quebrantou diante do Senhor, se humilhou para poder receber do Senhor o esclarecimento, para pedir ao Senhor socorro para o seu povo. Essa passagem, irmãos, de Daniel, ela é contextualizada no mesmo instante que está acontecendo isso, para a gente entender um pouquinho. Está acontecendo o livro de Esdras, do capítulo 4 e 5, onde o povo, a mando de Ciro, volta do cativeiro. Daniel aqui já tinha mais ou menos 90 anos. Amém? Mais ou menos 90 anos, já era um idoso. Então, o Senhor mostrou para ele uma visão de uma grande guerra, e ele ficou angustiado por causa do povo, porque ele entendeu o nível de guerra que estava acontecendo. E ele ora e jejua 3 semanas. Lá na frente nós vimos no versículo 12, olha o que aconteceu no versículo 12, para a gente entender. Versículo 12, por favor, Nina. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Durante esse tempo que Daniel estava orando, o que estava acontecendo durante esse tempo? Paralelo a esse tempo, o príncipe da Pérsia, eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem o que significa isso, né? O príncipe da Pérsia é um personagem espiritual maligno, designado por Satanás para atuar nas autoridades. Vocês estão entendendo? Para atuar nas autoridades. Então esse príncipe, né? E aqui está falando que é o príncipe da Pérsia. Onde ele estava atuando? Nas autoridades da Pérsia. Estão entendendo, irmãos? Está dando para entender? Amém? Diga amém. Então, essa potestade maligna espiritual, essa batalha que a gente não consegue ver, que estava acontecendo no mundo espiritual, ela estava se levantando para atuar no governo da Pérsia. Às vezes, a gente tem essa impressão que Satanás, quando a gente vê alguém oprimido, irmão, rugindo, pode ter certeza, irmão, que aquilo ali é a coisa mais boba que Satanás pode fazer. Que só faz, sabe o quê? Fazer barulho e atrapalhar. Vocês estão entendendo? Porque onde ele atua com eficácia? Nas autoridades, naqueles que podem mudar decretos. Amém? Naquele é inteligente, irmãos. Ele é inteligente.
Ele não fica perdendo tempo com barulhinhos. Ele está atuando nas autoridades, naqueles onde pode emitir decreto que vão prejudicar o povo de Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que a nossa luta é ferrenha. A luta é ferrenha. Quando você vê coisas assim, só repreende, sai em nome de Jesus, já sabe que aquilo ali é o mínimo. Porque onde ele está atuando mesmo, são lá nos grandes. Aqui o príncipe da Pérsia, o anjo fala, Daniel fala, era o príncipe da Pérsia, uma autoridade maligna, atuando no governo. E o que estava acontecendo lá, naquele momento? No livro de Esdras, não dá para ler, narra o que estava acontecendo naquele momento. Eu coloquei aqui algumas coisas. O Senhor tinha despertado o coração do rei Ciro, agora já era o rei Ciro no poder, para ele ordenar a volta do pessoal do cativeiro para Jerusalém, amém? O povo estava cativo durante 70 anos, 70 semanas, a Bíblia fala. Esses números na Bíblia nem sempre são exatos, tá? Números e visões são simbólicas. O Apocalipse é um livro simbólico. Os números são simbólicos. Geralmente, número 7 tem a ver com completude, tempo perfeito. Então, o Senhor tinha permitido. Quem colocou o povo de Deus na mão da Babilônia foi o próprio Deus, amém? Foi o próprio Deus. Não foi Satanás que foi lá na mão grande e pegou o povo de Deus. Ele não pode fazer isso. Vocês estão entendendo, igreja? Não foi. Quem está no governo dos reinos desse mundo é o Senhor, amém? É o Senhor. Quem está no governo é o Senhor, sempre foi o Senhor e sempre será o Senhor, amém? Lá atrás, o Nabucodonosor teve uma visão, né? Vou só passar aqui para vocês entenderem. O Nabucodonosor teve uma visão de uma estátua, né? Com a cabeça de ouro que representava a Babilônia, com os peitos de ferro, bronze, cada parte era um metal de valor inferior, representando os reinos que sucederiam ao de Nabucodonosor, amém? Nabucodonosor teve aquela visão, e ele sabia que aquela cabeça de ouro era o reino babilônico, que foi a maior potência de todos os tempos, a maior. Nenhum reino de hoje se compara à Babilônia. Se vocês forem pesquisar o que era a Babilônia, os jardins era a oitava maravilha, era uma das 8ª maravilhas do mundo, nunca existiu, nem Dubai. Dubai é bonito, acho que é Dubai que é bonito, é Dubai que é o melhor lugar de todo, o mais top, nem Dubai se compara ao que era a Babilônia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor viu aquela visão. Olha o que aconteceu, irmãos. Aquela visão daquela estátua gigante, com aqueles metais preciosos. Só que uma pedra saía e era lançada nos pés daquela estátua, que era de barro e de ferro. Essa pedrinha derrubava aquela estátua, começando dos pés. Aquela estátua enorme caía, desmoronava, se esmigalhava, virava pó, vinha um vento, soprava aquele pó e não ficava vestígios nenhuma daquela estátua. Olha só, a pedrinha que se soltou, a pedrinha começou a crescer, crescer, crescer e virou uma montanha que alcançou o céu. O que era isso? O Senhor estava mostrando para o grande Nabucodonosor. Ele era o cabeça de ouro, mas uma pedrinha que começou desse tamaninho, um homem que veio lá de Nazaré. Quando ele saiu de lá, falaram assim: pode vir qualquer coisa boa de Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré. Veio aquela pedrinha se atirou naquela estátua e derrubou todos aqueles reinos. E a Bíblia diz que não ficou vertigem, o vento soprou aquele pó. Gente, cadê Babilônia hoje? Quem é Babilônia hoje? Quem é o reino Pérsia hoje? Quem é o reino da Grécia hoje? Quem é a potência da Roma hoje? Todos os reinos caíram. E qual foi o reino que ficou até hoje? A pedrinha, o reino do nosso Senhor Jesus.
aquela pedrinha cresceu e está até hoje. E eu e você fazemos parte daquela pedrinha que é uma montanha, que é o reino de Deus, o reino sempre eterno, que viverá para sempre. Amém, irmãos? Então os reinos desse mundo pertencem ao nosso Senhor. Amém? Ninguém, não há potestade, não há demônios que possa se opor e prevalecer a um plano do Senhor. Amém, igreja? Então, vou tentar lembrar, né? Onde eu estava. Então, vem esse príncipe da Pérsia que vocês já entenderam, e ele luta. E o que começa a acontecer lá no tempo, quando o povo volta, né, do cativeiro? O Senhor tinha determinado 70 anos e o povo voltaria, amém? Por que o povo foi para o cativeiro? Desobediência, idolatria, se misturando com outros deuses, né? Toda vez que o povo aprontava, o Senhor fazia o quê? Castigo. O povo só obedece com castigo. Amém, irmãos? O povo, pode ver, irmãos, a igreja cresce no meio de problema. Quando o Senhor permite, a igreja está brincando, vocês estão brincando, né? Então vou deixar vir a luta. Aí o povo vira crente na hora, ou não é? O povo vira crente na hora. Isso acontece até comigo, com todo mundo. Então, me ajuda a lembrar. Então, o que estava acontecendo rapidinho, porque o tempo já foi. O que estava acontecendo ali, irmãos? O povo, que agora Ciro tinha falado, vocês podem voltar do cativeiro para Jerusalém. Eu vou mandar que todos os seus vizinhos mandem ouro, prata, dinheiro. Vocês vão ser ajudados e vão reconstruir os muros, e vão reconstruir o templo, e vão voltar a adorar. Ciro permitiu isso. O Senhor mexeu no coração, moveu o coração do rei da Pérsia, e falou: você vai soltar o meu povo para eles voltarem a me adorar, porque o coração do rei está na mão de Deus, amém? O coração do rei está na mão de Deus. E o Senhor mandou e eles voltaram. Só que o que acontece? Quando acontece essa guerra espiritual nas regiões celestiais, Satanás, ele atua, mas ele atua nas pessoas. A primeira oposição, às vezes, contra o plano de Deus, somos eu e você. Amém, irmãos? Às vezes a primeira oposição contra o que Deus tem na minha vida sou eu mesmo. O que aconteceu com esse povo? O povo, a Bíblia diz que a metade não quis voltar. Metade gostou da Babilônia. Metade falou: não, aqui Babilônia, poxa, aqui eu estou na Dubai. Vou voltar para Jerusalém em ruínas, fazer tudo de novo. Essa passagem é contemporânea com Ageu. Vocês sabem, né, da época de Ageu, como é que estava? O povo não queria mais reconstruir templo nenhum. Estava cada um cuidando só da sua própria casa. Quem lembra dessa passagem? O povo não queria. Essa passagem é paralela ao que está acontecendo aqui, irmãos. Por isso que Daniel começa a chorar. O Senhor mostrou o que estava acontecendo. Então metade do povo não quis mais vir, quis ficar na Babilônia. Os poucos que vieram estavam desanimados para poder construir tudo novamente. E os poucos que se animaram, os inimigos ao redor começaram a desencorajar eles, né? A pôr medo, a desencorajar. Mandaram, olha o que eles fizeram, irmãos. Eles mandaram uma carta para o rei daquele local. Lembra que o príncipe da Pérsia, autoridades malignas que agem nas autoridades humanas para atrapalhar o crescimento do povo de Deus? Quem lembra disso? Essa carta chegou ao príncipe, ao rei de lá, de onde eles estavam, falando assim: olha, não permita a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo desse povo. Esse povo aí dá problema, esse povo não paga imposto. Rei, você vai ter prejuízo. Se você vê o histórico dessa nação, essa nação são desobedientes, eles são ruins, são povo rebelde. E o rei, ele recebe aquele histórico e ele começa: é verdade, eu vou começar a ter prejuízo. Então emitem um decreto: parem a obra. Vocês estão entendendo o nível espiritual? Era isso que estava acontecendo. A obra, o retorno do cativeiro estava sendo impedida pelo príncipe da Pérsia. Porém, onde eu quero que vocês leiam,
Mas, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois fui impedido de continuar ali. Aonde eu quero... Versículo 20, para a gente finalizar. Vou só botar a aplicação. Versículo 20. Então ele me disse, você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar. O que o anjo fala para Daniel? Tenho que voltar para lutar. O que nós entendemos, irmãos? O Senhor luta pelo seu povo. Por mais complexo que esteja a situação. Lá a situação estava complexa. Mas o que o anjo falou? Eu tenho que voltar a lutar. O anjo do Senhor luta pela igreja. O Senhor luta por nós. Amém? Não há oposição que possa se opor contra o braço forte de Deus. Amém, irmãos? Não há. Todas as oposições que aconteceram, irmãos, no livro de Daniel, a gente conhece, terminaram com o nome do Senhor sendo engrandecido. Todas as oposições, desde lá do sonho do faraó, do sonho de Nabucodonosor, onde ele manda matar todos os sábios. Quem lembra disso? Ele manda matar todos os sábios, que ele falou assim, vocês vão ter que saber o que eu sonhei da interpretação. E o pessoal se desespera, nenhum sábio, ninguém consegue fazer isso. E vão até Daniel, e Daniel vai orar, e o Senhor fala com Daniel a revelação do sonho. Quando Daniel fala a revelação do sonho, o rei, ele tem que falar, não existe Deus como o Deus de Daniel. Então um decreto para matar o povo de Deus termina com o homem, aquele que representa a oposição contra o homem de Deus, reconhecendo. Não há como lutar contra o povo de Deus. E todas as oposições, a gente viu os meninos sendo jogados na fornalha, né? Os homens, esse mesmo rei Nabucodonosor manda todo mundo se curvar diante da estátua, o tempo já acabou, e nós vemos como é que a história acontece. Eles aquecem a fornalha 7 vezes mais, os soldados vão jogar lá os meninos, os soldados morrem queimados. Os soldados que jogam eles morrem queimados. E a Bíblia diz que eles são jogados lá, amarrados lá dentro. Daqui a pouquinho o próprio Nabucodonosor olha e fala assim, vocês estão vendo o que está acontecendo ali? Não foram 3 que foram jogados amarrados? Como tem 4 soltos passeando no fogo? E um parece o filho dos deuses. Irmãos, eles foram jogados amarrados. As suas roupas, seus turbantes, tudo. E a Bíblia diz... eles ficaram soltos. O fogo só queimou as cordas que amarravam. A Bíblia diz que não tinha cheiro de fogo. O cabelo não foi chamuscado. A roupa não se queimou. Eles estavam ilesos. Só as cordas que amarraram foram cortadas. Mostrando o poder do Senhor. Mais uma vez, Nabucodonosor teve que entender, não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que todos venham a entender que Ele é Deus. E todas as outras vezes, porque Nabucodonosor era teimoso e ele se levantava de novo. E para finalizar, fica de pé, porque é para finalizar mesmo, senão a gente não para. Para finalizar, irmãos, esse mesmo Nabucodonosor, nós vamos terminar com as palavras de Nabucodonosor, amém, irmãos? Do nosso maior opositor. Esse rei Nabucodonosor teve um sonho. Dá tempo de eu contar? 1 minuto. Esse rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com uma grande árvore no meio da terra. A grande árvore era ele. Era o reino dele, era o poder dele. Essa árvore era tão grande que a copa da árvore chegava no céu. As folhas eram enormes. Todos os animais se abrigavam embaixo dessa árvore. As aves pousavam nessa árvore. Ela dava muito fruto, alimentava todas as nações. Esse sonho representava o poder da Babilônia. A Babilônia era grande. Todos olhavam para a Babilônia. Todos queriam estar na Babilônia. Todos achavam que é o melhor lugar, é o top, é o melhor lugar que para se estar é a Babilônia. E de repente, a Bíblia diz, né, que Nabucodonosor, ele olha e uma voz do céu aparece e dá um decreto. Corta-se as árvores, cortem-se, pode subir, os reinos se abalam, os povos se curvam. Pode ser esse?
Se tiver outro também, amém. A voz do céu vem e diz assim, ó, corta-se a árvore, corta-se os galhos, espanta-se os animais e as aves. A árvore fica só o tronco e as raízes. Fica o que da árvore? Tronco e raízes. E a Bíblia diz que no sonho, Nabucodonosor, tá? Sonho foi ele mesmo. Aí é escrito assim, ó. E esse tronco com essas raízes é algemado, é levado para o meio do campo, onde tem animais selvagens. Ali ele vai, aí a Bíblia começa a se referir a ele. Ele vai comer com os animais selvagens. Ele vai ser molhado pelo orvalho. Os cabelos crescerão como as águias, como as penugens de águia. As suas unhas crescerão como as unhas de águias. Passará 7 tempos até que ele reconheça que Deus reina sobre os reinos dos homens e dá o reino ao homem que ele quer. Vocês entenderam? Nabucodonosor ouviu isso. Chamou Daniel para poder interpretar esse sonho. Daniel ficou 1 hora espantado, sem saber o que falar. E falou com o rei, olha rei, quem dera, se esse sonho fosse para os seus inimigos. Essa árvore é você. Essa árvore é a Babilônia. O Senhor vai cortar essa árvore, vai espantar. Essa árvore vai ser tirada do meio dos humanos durante 7 tempos. E ela vai ficar lá no meio do campo com os animais. E ele fala, e sobra o tronco e sobra as raízes, porque o seu reino vai voltar. Só que ele só vai voltar quando você admitir que há um Deus que governa sobre os reinos dos homens e dá o reino para quem quer. Nabucodonosor esqueceu, passou um ano. Quando foi um dia ele andando lá na Babilônia, nos jardins, ele olha para aquilo tudo, para a grande Babilônia, e fala assim, olha o que eu construí para a minha glória, para a minha majestade. A Bíblia diz que quando ele fala isso, grita-se uma voz no céu e diga-se, corta-se a árvore. Naquele mesmo momento, a Bíblia diz que o entendimento dele saiu e ele ficou louco como bicho. E ele foi morar no campo junto com o bicho, comendo mato junto com o bicho. As suas unhas cresceram de se encurvar, os seus pelos cresceram, ele ficou nu, longe de reino, longe de tudo. E ele ficou 7 anos como bicho, como animal, até que se passou um tempo, ele olhou para o céu e a mente dele se recobrou. Amém, irmãos? E olha o que ele fala, vamos lá, a igreja, lê comigo. Palavras do Nabucodonosor. Deixa eu ver aqui onde está. Toda a igreja lê comigo, tá? Capítulo 4, versículo 34 até o 37a. Daniel. Capítulo 4, 34. Igreja, vamos ler bem alto. Porque nós estamos falando do maior opositor do povo de Deus. Quem está falando aqui é ele. Vamos ler comigo, igreja? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer o que fazer. Naquele momento,
voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. E os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar, e o meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Você pode dar glória a Deus como nosso Deus. Não há Deus